Oi, boa tarde. Eu sou João Vitor Carneiro de Farias, vou estar aqui apresentando o meu trabalho de ondas e antenas, né, da B1, relacionado à nota da N1, né. O meu trabalho é um radioenlace entre sensores. Vai analisar a análise de automatização da medição dos níveis do Riozinho do Rolo em Rio Branco, Acre. Aqui a gente tem um resumo, né, do que é o trabalho em si, que tem como objetivo analisar a viabilidade de implementação de sensores de nível das águas do Riozinho do Rola, utilizando radioenlace, garantindo que o escoamento e o tráfego dos moradores sejam mantidos com segurança. A partir desse projeto, poderemos analisar de forma crítica e direta essa viabilidade concreta e garantirá as mudanças significativas, além de relacionar custos e benefícios. De antemão, a busca por custo de implementação, operação e manutenção sejam os mais baixos e com boas ofertas de compra, desenvolvendo um projeto altamente aplicável financeira e praticamente. Por quê, né? Começar aqui com a introdução, né? Que devido ao aumento, né, da informação, da globalização, a gente precisa de algumas melhorias, né, nas trocas de dados e de conhecimentos. E nisso a gente vê a importância da engenharia e a gente vê também a oportunidade de aplicar os conhecimentos obtidos na engenharia na melhoria da vida da população, certo? E a gente tem como exemplo aqui as épocas de cheia e de seca do Rio Acre, né? E o principal afluente do Rio Acre aqui no Acre é o Riozinho do Rola, que chega a desaguar ali no Rio Acre, ali perto do bairro Amapá. E muita gente mora ali naquela parte, né? Principalmente pessoas da zona rural, né? Que são majoritariamente, né? E que fazem uso do rio para escoar a produção agrícola, né? Que chega até nós, parte da nossa alimentação, né? E, e nesse contexto a gente vê que, dependendo do nível do rio, esteja ele muito alto ou muito baixo, pode afetar diretamente, né? Não só esse setor econômico, mas também questão de saúde, questão de traslado de pessoas, é uma coisa muito complicada, né? E para isso, eu pensei nesse projeto de implementar um sensor que pudesse medir o nível da água para que as autoridades responsáveis pudessem afirmar assim, não, é seguro trafegar no rio essa época do ano, com base no que a gente já tem visto, fazer tipo um comparativo mesmo entre épocas do ano e definir a segurança do tráfego de pessoas, né? E o objetivo é esse aqui, implementar um radioenlace que interligue um trecho do Riozinho do Rola, que é o principal afluente do Rio Acre, é, com a base que vai ser na estação de tratamento de água, a ETA 2, que é localizado no bairro Plácido de Castro. Aqui a gente tem uma visão do Google Maps, Google Earth, desculpa, da distância que a gente tem, né, entre os locais. Aqui está um pouco, deu 5.500 metros, mas eu aumentei um pouquinho, eu deixei um pouco mais na frente aqui do que essa imagem que eu peguei mais para exemplificar, né, a distância que fica. Aqui a gente consegue ver que tem bastante vegetação, né, e inclusive o caminho que eu coloquei mais abaixo, que eu vou mostrar, tem mais vegetação ainda. Então é um desafio bem interessante. E aqui tem a motivação, né, que além do desabastecimento, a gente tem dificuldades dos produtores realizarem suas vendas, colocando em risco a própria subsistência, que talvez às vezes é o único meio de sustento, né, desses moradores ali da zona rural, desses produtores. Muitas vezes os ramais não contam com condições de trafegabilidade, tanto na época de cheia quanto na época de seca. E também a gente tem a dificuldade das pessoas, muitas vezes não tem um transporte, né? Não tem dinheiro para comprar um transporte ali que atenda elas, que consiga andar ali naqueles ramais, né? Então o barco se torna uma alternativa bastante viável, né? Apesar de ter um motor que também é um pouco mais caro, mas não é tão caro quanto um carro. Então é algo assim que eu pensei que realmente pudesse influenciar e trazer muita facilidade, né? Assim, pro povo, para os produtores rurais, né? Aqui as justificativas que eu coloquei, né? Que é a verificação em tempo real dos níveis do Riozinho do Rola, gerando uma previsibilidade maior sobre a possibilidade de navegabilidade, garantindo um planejamento adequado, garantir a segurança na trafegabilidade, evitando acidentes e encalhamentos,
e garantir o escoamento adequado da produção agrícola, evitando o desabastecimento de produtos na cidade, também trazendo segurança aos produtores que conseguirão vender esses produtos, além da implementação do objeto desse estudo, né, que é o radioenlace. Bom, os resultados esperados, né? Eu pesquisei e como a gente vai precisar de pouca energia e também a distância é bem grande, né? São 6 quilômetros da base da ETA 2 até o local onde vai ser a aferição, né, do nível do rio. A gente pode usar o LoRa, né, que é uma sigla em inglês para Long Range, que vai ser feita, pelo qual vai ser feita a implementação desse radioenlace, né, que é uma tecnologia de comunicação sem fio, vai oferecer um contato com longo alcance e baixo consumo de energia, como eu já falei, né. E aí a gente tem uma operação aqui, como eu coloquei aqui no texto, né, em média 915 MHz, que é o valor central da faixa, né, que a gente pode trabalhar aí nesse sentido. E a gente vai ter aqui uma potência máxima de 14 decibéis e também equivalente de 25 miliwatts, certo? Que vai ser suficiente, né? Eu pensei até, o professor tinha falado sobre a questão da velocidade, né? Mas como a gente está usando uma tecnologia aqui de comunicação sem fio, que é de longo alcance, tem baixo consumo de energia, e é especificamente, estritamente para utilizar para transmissão de dados curtos, né? Dados pequenos, que é o nível do rio, né? Então não é necessário uma velocidade tão alta, né? Já é suficiente o que a gente calculou ali embaixo para estar enviando esses dados, certo? Se fosse para usar a internet mesmo assim normal, aí tinha que ser maior mesmo, mas no caso a gente usa até no LoRa tem a gente usa o tipo de a CSS, né, que é o modo de comunicação, né, de codificação que tem. Aí a gente tem aqui um marco teórico, né? A gente vai partir já para a parte prática, tem o marco teórico com as equações de Maxwell. Aqui a gente tem a exemplificação delas, das equações de Maxwell. Aqui tem um pouco da explicação, né, do campo elétrico, indução magnética, campo magnético, deslocamento elétrico e condutividade do meio. Densidade volumétrica também, permissividade. Tudo isso a gente estudou em sala para poder implementar nesse projeto, né? Fazer a aplicação desse projeto. Aqui a gente tem algumas bandas de frequência, né, que o professor apresentou para a gente em sala também. Aqui a gente tem um pouco sobre os enlaces, né, em telecomunicações, que são a parte vital da engenharia de telecom, e está por trás da maioria dos serviços de voz e dados que a gente usa, né? Tanto que a gente tem um mundo altamente conectado por conta, né? Desculpa. Por conta desses enlaces, né? Que são alternativas ótimas com relação às telecomunicações, certo? Aqui é uma parte mais teórica mesmo, né? Já que fala da reflexão, refração, difração, desvanecimento. A zona de Fries, aqui está a fórmula da zona de Fries, né, que a gente tem, a potência recebida, que é igual ao ganho da transmissão, vezes o ganho da recepção, vezes a potência desenvolvida no transmissor, dividido pela atenuação no espaço livre, tudo isso em watts. Aqui a gente também tem mais uma parte do marco teórico, que vão ser as leis de Fresnel, que é uma ideia que é aplicada, né, aos enlaces de rádio, certo? Aqui a gente tem uma visualização de como que funciona, né, as leis de Fresnel, relacionado mais à ótica, né? Mas a gente também pode aplicar isso na engenharia de telecomunicações, como a gente vê em sala e como a gente pode aferir aqui nesse trabalho, que a gente usa as leis de Fresnel também nas telecomunicações. Aí que a gente tem a expressão aqui de Fresnel, pelo qual a gente obtém aquelas elipsoides, né? Onde a gente tem o raio da enésima zona de Fresnel em metros, a distância do ponto de referência de uma das antenas em metros, a distância do ponto para outra antena em metros e o comprimento de onda do sinal, também em metros. Aqui a gente tem uma exemplificação da zona de Fresnel, né? Aqui duas antenas que a gente tem, antena aqui, a zona de Fresnel seria essa elipsoide aqui.
E aí a gente tem também essa parte aqui de interferência, né? A gente pode calcular também, que está calculado também nesse trabalho, certo? Aqui tem o plano de trabalho de desenvolvimento, que o objetivo é a implementação de um rádio enlace entre dois pontos, que será o básico para medição do nível do riozinho do Rola, aproximadamente 6 km, certo? Aqui a gente vai ter a obtenção de dados, né? Aqui já foi feito a partir do Google Earth, que foi baixado, e também pelo Link Planner. Esses dois softwares que a gente usou. Aqui a gente tem uma linha direta traçada entre a ETA 2 e o local, né, de aferição do nível do rio. Pelo Google Earth a gente consegue ver esse relevo aqui, certo? Aqui é a nível do mar, tá? A gente tem esse relevo aqui, vê que tem é bastante alto, né? A gente conta com muitas árvores aqui, muitas vezes barrancos, essas coisas. Isso dificulta um pouco, né, pra gente, mas de acordo aqui com a zona de Fresnel, pelo Link Planner a gente consegue calcular a zona de Fresnel, né, colocando aqui, por exemplo, uma antena de 35 na emissora e uma antena de 45 na receptora. A gente consegue ver que a gente consegue, né, melhorar essa zona de Fresnel, evitando que haja dificuldade na transmissão de dados. Aqui também a gente tem só uma coisa. Essas imagens elas são relativas às três propostas que a gente tem, né? Essa aqui é a primeira proposta. É um ponto a outro, direto, sem nenhuma antena a mais, certo? E aqui a gente tem dessa forma aqui a zona de Fresnel entre um ponto e outro, certo? Aqui a proposta 2 já tem três antenas, né? A emissora, uma aqui para receber esses dados da emissora e enviar para a última antena aqui, no riozinho do Rolo. E aqui, nessa distância, a gente já tem essa parte aqui, ó. A gente já teria que ter uma torre mais alta, né, de 50 metros, e também de 40 aqui na receptora, certo? A gente vê que seria um pouco mais caro. Na terceira proposta, a gente já vai ter três torres também aqui, ó, por exemplo, da ETA 2 até a torre 2, vou dizer assim, aqui está 3, mas ela é a segunda torre, né, a torre que fica no meio. A gente tem esse tipo aqui de relevo, certo? E aqui a gente consegue ver da torre 2 até onde fica o riozinho do Rolo. A gente já vê que o relevo é um pouco melhor até um certo ponto, né? Depois já sobe bastante. E aqui a gente tem esse rádio enlace, né? Essa zona de Fresnel aqui tem que ser bastante alto. A gente vê que a antena tem que chegar a 70 metros e a outra 40, então é bastante alto mesmo. E aí a gente fez os cálculos da zona de Fresnel e de atenuação de todas as propostas, a proposta 1, proposta 2 e proposta 3. E aqui a gente tem os resultados, né, sendo que a distância é de 6.000 metros e a frequência sendo 915 MHz, a gente vai chegar num lambda que vai ser 0,328 metros. 328 metros, isso. E aí a gente consegue calcular o raio, sendo 22,2 metros, com critério de manter 3,3 metros de corredor livre ao redor do raio direto, certo? Aqui a gente tem um cálculo também para a curvatura da Terra, que é 0,53 metros. A atenuação, certo? Aqui a gente consegue ver a atenuação de espaço livre, né, que vai ser 107,23 decibéis. Aí para a implementação a gente vai ter um TX-LoRa, né, que é igual a 14 decibéis, antena de 2 dBi em cada ponta e as perdas de cabo a gente considera 1 decibel por ponta. E aí a gente consegue esse valor aqui de menos 91,23 dBm, certo? A sensibilidade que eu coloquei esses valores, né, que a gente também leva em consideração. E aí, para essa proposta, a gente tem a altura sugerida de 20 a 25 metros, devido às dificuldades do relevo, né? Um nó no rio entre 8 e 12 metros, para liberar mais ou menos 13 metros da zona de Fresnel, em trechos críticos. Caso haja alguma obstrução, usar uma antena direcional, de 8 a 10 dBi, no gateway ou subtorres, que vai ser o que é mais fácil, né, de implementar, mais barato também. E os parâmetros iniciais que a gente tem esse aqui, recebendo uma mensagem a cada
de 1 a 5 minutos, certo? Aqui a gente vai ter o cálculo da proposta 2, que vai divergir um pouquinho, né? A gente vai ter valores diferentes, logicamente, porque as distâncias vão ser diferentes, certo? Sendo que aqui o raio a gente calculou e vai dar 14,3 metros. A curvatura da Terra é de 0,09, a gente consegue ver calculando o raio a partir de 60%, né, do R1, do raio que foi aqui calculado, ok? E aqui as zonas de Fresnel, né, que a gente consegue calcular aqui a zona de espaço livre, que vai dar aqui cerca de aqui 102,55 decibéis, certo? Isso aqui para as antenas, né? A gente tem aqui em cima, só voltando um pouco, desse ponto até aqui a gente tem 2,5 km e daqui para cá a gente tem 3,5 km. Por isso que foi feito diferente, um para 2,5 e outro para 3,5, certo? E aqui mais abaixo, aqui estão as diferenças, certo? Eu coloquei aqui. Aqui mais abaixo a gente vai ter só algumas coisas também. A gente poderia usar nesse caso aqui uma altura mínima, né, de 10 a 12 metros para a antena para a distância de 3,5 km, né, que vai ser da antena do meio até o rio, e de 2,5 da ETA 2 até a antena do meio, de 9 a 10 km acima de obstáculos, certo? As antenas vão ser de 2 a 3 dBi, Omni, né, que pegar em qualquer lugar de Omni significa tudo, né? Então, a gente também vai ter parâmetros iniciais aqui que foram colocados, né? A arquitetura da torre intermediária deve atuar como gateway ou um relé relativo. De forma análoga, vai ser a atenuação a cálculo da zona de Fresnel e da atenuação da proposta 3, né? Só que a diferença aqui, vou mostrar aqui em cima de novo, a gente já tem uma diferença aqui de 4 km da ETA 2 até essa torre aqui. E dessa segunda torre até o Riozinho do Rolo, a gente vai ter uma distância de 2 km. E isso vai mudar um pouco os nossos cálculos, certo? Onde a gente vai ter aqui um lambda de 3,28, igual a gente teve lá em cima, certo? A partir daí a gente tem valores muito parecidos, né, com o que a gente já fez. E aí a gente já vem para a parte da viabilidade, né? Levando em consideração o contexto, os 3 enlaces são tecnicamente viáveis com o LoRa. Mas a gente vê que os sistemas com uma torre exigem maior espaço livre se o terreno e vegetação no meio do caminho for alto e pode ser problemático sem mastros muito altos. O sistema com 2 torres apresenta menor custo. Desculpa. E com 3 tem um custo um pouco maior. Com 2 torres vai ser esse caminho direto. Com 3 torres vai ser aqueles que tem uma torre no meio, certo? Aqui a gente tem a proposta e a tabela orçamentária, né? Aí a gente leva em consideração os pontos levantados, apesar do projeto ficar um pouco mais caro por conta das alturas das torres. A gente vê que o enlace direto cobre os 6 km de distância entre a ETA 2 e o ponto de aferição do nível do riozinho. E é o mais indicado, partindo de um contexto que as árvores assumam uma altura máxima de 25 metros, devido à região amazônica, né? E também a questão do relevo em si, né? Muitos barrancos e tudo. E a gente vai ter que torres de 35 a 50 metros seriam suficientes para atender essa demanda. Em apenas 2 pontos, né? Que vai ser lá na base, na ETA 2, e no riozinho, no trecho do rio, certo? Aqui tem uma tabelinha aqui de especificações e de custos, né? Esses custos, logo, eles são médios, né? Não são custos assim que são fixos, né? São esses mesmo. É um valor médio assim, entre vários componentes, né? E aqui a gente pode ver que as coisas mais caras aqui são o mastro, né? Que seria a torre, a estrutura de fixação e a bateria, além da mão de obra. Mas assim, como eu disse, esse valor ele é bastante volátil. Em que sentido?
esse master ele pode ser substituído por alguma coisa alta que já tem lá, alguma outra antena que já exista, não sei, algum poste que esteja lá perto a gente já pode mudar isso, né? Já fica até mais fácil. Já poupo também a questão de estrutura de fixação, né? Que envolve estáios, cabos de aço, esticadores, a base de concreto, já elimina isso. A, a nossa bateria tem que ter uma bateria, né? Bateria estacionária. A mão de obra também, ela varia, né? Pode ser que seja mais cara, pode ser que não seja. Apesar de ser um projeto assim, um projeto de inicial mesmo, assim, a gente pode entender que esses R$ 3.000 podem, por exemplo, se o projeto for implementado, a prefeitura pode fazer, o estado pode fazer. Então, em tese, não haveria um custo fixo de mão de obra, né? Esse projeto cairia bastante esse valor, podendo chegar, sei lá, R$ 8.000, R$ 7.000, o que é um valor assim bem baixo, tendo em vista tudo que a gente pode melhorar na vida dessas pessoas que estão ali morando naquele local, certo? E aí eu coloquei aqui que a gente vai ter um custo estimado de R$ 12.740, podendo variar, né? E aqui os resultados esperados, né? E aí nessa proposta, como a gente utiliza o LoRa, a principal característica é a possibilidade de se comunicar a longas distâncias. A taxa de dados varia de 0,3 a 50 kbps. Isso significa que ele é excelente para enviar pequenas informações, como é o objeto desse estudo, né? Que são a leitura de sensores. E a baixa velocidade não vai ser um problema, na verdade é uma característica do projeto. E o sistema de monitoramento do nível do rio não precisa de alta velocidade, precisa enviar apenas um pequeno pacote de dados de vez em quando, com a medição do nível do rio, certo? E assim a gente consegue ver que o sistema é de fato eficaz em sua proposta e com baixo custo, se comparado com a melhoria de escoamento de alimentos e mobilidade dos moradores da zona rural de Rio Branco. Aqui a gente tem um pouco das considerações finais, né? A gente vê que as necessidades de informatizar sistemas, interligar informações entre os usuários desses sistemas, a gente traz esse projeto para trazer uma facilidade e segurança na mobilidade desses moradores da zona rural, em locais em que o meio fluvial é a única saída para vir até a cidade. A garantia de ida e vinda é cidadania e qualidade de vida adequada para nossos cidadãos, e a engenharia vem para que essa qualidade seja alcançada de forma correta, barata e confiável. E a partir desse podemos pensar em outras alternativas e projetos que poderão facilitar a vida da população, certo? Aqui tem as referências, eu vou estar encaminhando esse vídeo e esse trabalho aqui em PDF, tá bom? Agradeço a atenção, muito obrigado.